Boa tarde, pessoal. Não esperava vir aqui, mas temos novidades a respeito de Luiz Castro e novidades que irritam, podemos colocar dessa maneira aqui. Pô, Bruno, mas eu tô paciente, eu tô tranquilo, a mim não irrita, então tudo bem, você é uma exceção. Mas eu acho que vai irritar boa parte dos espectadores que a gente tem nas nossas lives, né, cara, na nossa transmissão ao vivo, por exemplo, que a gente fez neste domingo. Obrigado pela participação de todos. Chegamos a 900 pessoas simultâneas, beleza? E vambora, cara, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade a respeito de Luiz Castro, tá bom? Notícia do GE. Globo. Botafogo aceita pedido e Aldo Raio deve liberar Luiz Castro em até 2 semanas. Quando você lê esse título, é quase que uma... Tipo assim, é uma notícia que ela cansa, né? Aí você vai destrinchando. A matéria que ela foi feita pela Renata de Medeiros. Novo técnico alvinegro é esperado no Rio de Janeiro após o fim da Copa do Emir, cuja final está marcada para o dia 18 de março, certo? É como se fosse a Copa do Catar, tá bom? Vamos começar primeiro a ler a matéria e depois destrinchar algumas situações que eu já pude destrinchar aqui e adicionando uma informação que eu acho que bate muito com o que está acontecendo. O Botafogo terá Luiz Castro no Newton Santos em até 2 semanas, segundo o que planeja a diretoria do Botafogo, a diretoria alvinegra. Após o pedido do treinador e do Aldo Raio, o clube carioca aceitou esperar até o fim da Copa do Emir, cuja decisão está marcada para o dia 18, como a gente já leu aqui. O acordo deixa em segundo plano a negociação para baixar a multa de 7 milhões de reais para tirar o treinador do Catar antes do dia 30 de junho. Existe uma multa, o cara entra ali o dia 1º de junho, o dia 30 de junho, né, e o dia 1º, né, de julho, certo? Conforme apurou o GE. O modo como o compromisso foi firmado é visto com bons olhos nos bastidores alvinegros, certo? E aí tá aqui, né? A avaliação das conversas entre as partes que o Botafogo retribui com paciência a honestidade do treinador. Aí a gente já começa a opinar aqui. O desejo do Luiz Castro de cumprir as etapas decisivas da Copa do Emir pelo Aldo Raio. E também, evidentemente, ele sabe que se ele forçar a sair do Aldo Raio, vai cobrar a multa integral. Foi valorizada pela diretoria alvinegra, pois demonstra que o treinador faz as coisas de maneira correta, certo? E aí, de duas uma. Acho legal, né, esse negócio do Luiz Castro ser um cara correto, íntegro, e o pessoal aqui estava falando, ele é antiético porque ele está trabalhando remoto com o Botafogo e também com o Aldo Raio. Não é antiético porque o Aldo Raio sabe que ele está fazendo esse processo. Então, é uma situação que ela não é sigilosa, digamos assim. Luiz Castro comandou neste sábado o treino preparatório para o jogo único das quartas de final da Copa do Emir. No domingo, o Aldo Raio enfrenta o Al-Sailiya fora de casa, tá bom? Primeiro de tudo, aí vai uma situação que ela me deixa um pouco intrigado. O Botafogo ele não está querendo pagar. Primeiro que existe um desejo, vamos colocar assim, do Luiz Castro em cumprir as etapas. O Botafogo está respeitando esse desejo, mas o Botafogo tem os seus próprios interesses também, concorda? Segundo, né, existe a situação da multa ser reduzida com esse acordo feito, a multa ser menor para tirar o cara depois da Copa do Emir. Só que agora o negócio é o seguinte, o Textor ele fala, né, tudo bem que foi em off, mas ele fala que tem mais dinheiro que o Barcelona. O Textor fala que agora nós, vamos começar os investimentos altos, agora, tudo mais. E ele diz, quando ele desembarca pela última vez no aeroporto Tom Jobim, ele afirma que não há preço a se pagar pelo Luiz Castro, porque ele é um cara que vale a pena para mudar o Botafogo. Então, para quê? Né, ficar negociando tanto, relutando tanto em pedir uma multa menor de 7 milhões de reais, que para o Textor era um detalhe. Né? Para nós é muito dinheiro. Para o Botafogo estatutário era muito dinheiro. Para o Textor, né, é menos. E aí, isso acaba ficando um pouquinho contraditório, embora faça sentido porque a gente está falando de futebol profissional, essas coisas acontecem, mas vai deixando o torcedor mais leigo impaciente. E uma situação que ela é interessante, né, cara, que o Botafogo ele tá fazendo da maneira correta também, porque ele tá entendendo que o Luiz Castro quer cumprir o seu acordo com o clube do Catar. Tá? Eu já tinha dito, né, antes de continuar lendo aqui o restante da matéria, eu já tinha dito que
eu não queria esperar um treinador até o meio de março. Não queria. Eu achava que não era legal, não era eficaz, não dá para esperar. Eu falava isso, continua, eu mantenho isso, certo? Eu falei isso lá no meio de fevereiro. Falei, cara, a gente tá sem técnico, não dá para ficar com o Lúcio Flávio no comando até o fim de março, gente. O Botafogo precisa ter um técnico para começar a organizar a casa aqui, certo? E mantenho isso. Só que agora a gente já tá quase, né, nesse processo, então, né, se já tá quase, né, continuemos nessa história. Eu acho que se nós soubéssemos lá no meio de fevereiro que o prazo ia ser esse, 15 de março, 18 de março, né, eu já teria sido o primeiro adepto a procurar um plano B. Mas, agora que a gente já está aí, sabemos que o cara é qualificado, enfim. Caso o Aldo Raio seja eliminado antes da final, a chegada de Castro ao Rio pode ser antecipada. A possibilidade, porém, só será debatida depois do fim da temporada do clube. Por isso, as 2 próximas semanas são consideradas decisivas para os ajustes finais da vinda do treinador. Pela Liga do Catar, resta apenas a partida da última rodada para ser disputada na quinta contra o Al Ahly, que não é aquele mesmo Al Ahly que foi para o Mundial, que é do Egito. O Aldo Raio já garantiu o segundo lugar e não tem mais chances de título após o encerramento da Copa do Emir. O clube só entra em campo em abril pela Champions Asiática, o que já deve acontecer sob comando de um novo treinador por lá, beleza? E aí o que a gente tem? Esse confronto, gente, aí o pessoal fala, Brownie, então se o Botafogo, se o Aldo Raio for eliminado neste domingo, a partida acontece às 10h30 da manhã deste domingo, inclusive até dei uma sugestão pro pessoal do setor visitante fazer até uma transmissão do jogo, né? Mas enfim, se o Aldo Raio for eliminado, isso pode antecipar as coisas, né? Isso pode fazer com que o Botafogo tenha o técnico mais breve? Pode. Então quer dizer que se ele perder amanhã, ele já tá aqui? Não, não necessariamente. Certo? A gente vai ver, vai esperar e ele ainda vai cumprir essa última rodada do dia 10, né, do Campeonato do Catar, vai cumprir esse último desafio dele. Inclusive ele já está classificado para a Champions Asiática, né, tudo mais, já está em segundo lugar, consolidado. E aí depois do dia 10 as coisas vão se amarrar até a gente ter esse término de contrato, por isso que as 2 últimas semanas, as 2 próximas semanas são consideradas decisivas. E até tirando um pouco a ansiedade da galera, né, o Aldo Raio vai enfrentar a equipe do Al Sailiya, não sei se estou pronunciando da maneira correta, mas é um time que está em 11º lugar. O Campeonato do Catar tem 12 times, né, a equipe terminou em penúltimo lugar com 13 pontos e nas eliminatórias do rebaixamento, que é lá o último cai e o penúltimo vai para uma repescagem. Então, a gente está falando do segundo colocado, que está dando goleada em todo mundo, conseguiu inclusive vencer o Al Sadd, que é o líder do campeonato, campeão do Catar, mas que disparou, né? Enfim, contra uma equipe que foi a pior do campeonato junto com o Al-Khor, certo? Então, é muito difícil que o time do Luiz Castro seja eliminado amanhã, tá bom? A gente deve ter mais jogos aí, semifinal, Copa do Emir e tudo mais, e até o dia 18 isso pode ser resolvido para que ele venha. Gosto disso? Fico normal? Fico tranquilo com isso? Não fico. Tá? Não fico nem um pouco. Acho que o Botafogo já deveria estar tendo um técnico e saber que a gente pode ter esse técnico só depois do dia 18 é um problema. Eu considero um grande problema. Tá bom? Outra situação que também é importante de ser ressaltada, né? E que aí vai para o lado da galera que está tentando enxergar isso de maneira um pouco mais positiva. O Luiz Castro, ele não vai treinar esse time, né? Não vai ser esse time que vai estar à disposição dele para o Campeonato Brasileiro na primeira rodada diante do Corinthians, certo? Então, né, o cara vai chegar aqui, vamos dizer que ele chega agora nessa semana, ele vai treinar o Fabinho, ele vai treinar o Barreto, ele vai treinar o Daniel Borges e ele vai treinar o Luiz Fernando. Daqui 2 semanas ele pode estar treinando um time titular com 5 peças completamente diferentes. Então, entre os dias 20 de março, né, e 10 de abril, a gente está falando aí de mais ou menos uns 20 dias até o início do campeonato para você tentar consolidar o trabalho. É o ideal? Claro que não. Claro que não é o ideal. Mas pelo menos você tem uma margem, né, de tempo para buscar essa situação, certo? Então, é basicamente isso. Uma coisa também que é importante, tá? Eu também acho que pode estar atrelado ao fato do Botafogo, além dessa redução
né, da multa rescisória, eu acho que pode estar atrelada a outra matéria que foi publicada pelo GE hoje, né, neste sábado às 5 da manhã, numa entrevista com o André Chame, né, em que ele, numa das perguntas feitas pelo repórter Taiwan Leiras, o André Chame, que é o porta-voz da SAF do Botafogo, ele afirma que ainda faltam alguns mínimos detalhes ali burocráticos para, enfim, para o Botafogo realmente virar totalmente SAF, embora já tenha sido anunciado, o Botafogo virar SAF e começar a pagar coisas como SAF, começar a agir como SAF, começar a comprar, vender como SAF. Então isso pode também estar atrasando, porque vamos dizer que o Textor faça a compra, ou que aí isso pode ir pro antigo Botafogo, né? Ou seja, são processos que fogem da nossa realidade, das nossas mãos, né? Nesse quesito de transição que o Botafogo está passando, né? Isso irrita, né? Tudo isso, aí o cara atrela-se isso ao fato da multa ser um pouco mais baixa daqui 2 semanas, atrelemos isso ao fato do cara querer cumprir o processo dele lá no Aldo Raio, o Luiz Castro, e você une o útil ao agradável ou nem tanto, ou um pouco do útil ao desagradável, porque a gente já gostaria de estar tendo um técnico aqui. Irrita, eu particularmente estou irritado, como torcedor do Botafogo eu estou irritado, eu gostaria de ver o quanto antes o Luiz Castro no Nilton Santos, já configurando departamentos, já analisando a estrutura do Botafogo para ver o que precisa, já analisando categorias de base, já integrando departamentos, já comandando a equipe, vendo os jogos aqui do Brasil, trabalhando aqui de fato, embora ele esteja trabalhando de maneira remota. Mas, como eu falei lá atrás, eu falei isso lá em janeiro, quando o Textor foi anunciado, venda aprovada, a gente ainda vai se irritar esse ano, é um ano de transição, é um ano de muitas mudanças, vai ser um monte de coisa acontecendo no momento que não deveria acontecer. Putz, cara, a gente está em 1 mês do Campeonato Brasileiro e tem um técnico que vai chegar só daqui 2 semanas, os reforços também vão chegar, é desse jeito, é um risco, mas é um risco condizente com a situação nesse momento, né, no que se refere à situação desse momento do Botafogo de transição, certo? Nós vamos passar dificuldades ainda ao longo do campeonato, do processo, mas é um caminho que a gente sabe que está trilhando. Eu, como torcedor, fico impaciente ao ver que o Botafogo está chegando perto aí de um Campeonato Brasileiro. A gente está há pouco mais de 1 mês do Campeonato Brasileiro e o nosso técnico pode chegar só no dia 18 de março, sendo que a nossa estreia é no dia 10 de abril. Isso me deixa muito impaciente e muito preocupado como torcedor. Mas analisando o contexto a macro, a gente sabia que todo esse processo de mudança, que se não fosse isso nós não teríamos nada, ele ia acontecer, certo? Então, eu particularmente penso dessa forma e eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia que surgiu agora. Valeu? Tchau, gente. Fui.